Oi, gente, voltamos para o nosso segundo bloco. O que é que a gente está vendo agora? Eu estou com vocês na última parte teórica do nosso curso, tá? Então, ó, para a telinha, a gente está aprendendo agora o que é arquivo, diretório, subdiretório, árvore de diretórios e caminhos, tá? Então, primeiro eu expliquei para vocês que o arquivo é a menor unidade que o usuário pode manipular. Lembrando que esse arquivo ele tem que ter o nome do arquivo, perfeito? E esse nome do arquivo vai ser dividido em identificador, um ponto que é obrigatório e a extensão, joia? Onde identificador é o nome que você quiser dar, o ponto obrigatório para dizer que o identificador acabou e a extensão que vai identificar o tipo do arquivo. Então, aqui eu vou ver lá a extensão e eu vou dizer, opa, esse aqui é BMP, opa, esse aqui é um doc. Então, se é BMP, já sei que é uma imagem. Se é um doc, eu já sei que é um arquivo do Word, e por aí vai. Eu disse a vocês no bloco passado, e insisto, que essa parte de extensões é muito cobrada, principalmente por elaboradora local. Então, no material de apoio de vocês, tem uma tabela de extensões, e vocês não devem subestimar essa parte do assunto, tá? Então, vai lá, dá uma lidazinha, bem de boa mesmo, que aí você precisa realmente dar uma olhada nessas extensões, para não perder questão por bobagem, tá? Aí eu comecei a explicar que o diretório e o subdiretório a gente utiliza para organizar melhor os arquivos e pastas. E aí você pode ter a organização dentro da organização, dentro da organização, dentro da organização. E aí você vai tendo subdiretório, sub, por aí vai. O Windows representa esse diretório como uma pastazinha amarela, desde os primórdios dos tempos. Por isso que diretório é sinônimo de pasta, subdiretório de subpasta e por aí vai. Perfeito? Aí eu comecei a explicar a ideia da árvore de diretórios. E eu disse a vocês que a árvore de diretórios era a organização hierárquica dos arquivos e diretórios. E que toda árvore, a árvore de diretório, assim como toda árvore, começa em uma raiz. Onde a raiz aqui é a unidade de disco, perfeito? A para o disquete, C para o HD e D para o CD ou DVD. Sempre assim, tá? A para o disquete, C para o HD e D para o CD ou DVD, perfeito? Até aqui tudo bem? Ah, Manu, esse aqui no meu computador não é assim, não se preocupe. Daqui a pouco eu vou falar do Windows Explorer e aí a gente vai ver como pode ser no computador. Mas na prova, se ele não falar nada, siga o padrão. E o padrão é esse, A para o disquete, C para o HD e D para o CD ou DVD. Perfeito? Joia? Aí eu comecei a construir uma árvore de diretórios para organizar os meus arquivos dentro da máquina, dentro do HD. Agora, que arquivos eram esses? As provas que eu estivesse baixando para estudar, tá certo? Então, eu peguei, e já que era partindo do HD, então era partindo de C. Aí, criei o diretório provas. Aí, dentro de prova, eu comecei a separar por ano. 2013, 2014. Aí, lá em 2014, eu comecei a separar por matéria, para organizar mais. Constitucional, informática. Aí, dentro de informática, eu vou e crio a pastinha redes, por exemplo. Entendeu a ideia? Aí, dentro de redes, eu posso criar aqui, ó, prova 01.doc. Perfeito? Então, ó, esse 01.doc aqui, prova 01.doc, é um arquivo ou um diretório? Arquivo. Como é que eu sei? Por causa da extensão que eu já tinha sublinhado aqui. Perfeito? Agora, o que é que eu quero que você perceba? Que essa ideia de diretório e subdiretório é relativa, é igual ao organograma da empresa. Quem está abaixo de mim, meu subordinado. Quem está acima de mim, eu sou subordinada a ele. Entenderam o raciocínio? É a mesma coisa. Então, aqui, ó, 2014 é referencial para constitucional e para informática. Mas é subdiretório de provas. Aí, se eu pegar informática, info já é subdiretório de provas. Perfeito? A única observação que eu faço aqui é que direto da raiz não pode sair subdiretório. Direto da raiz só sai diretório. Então, aqui eu jamais posso dizer que prova é subdiretório de C. Não posso. Prova é um diretório, porque ele sai direto da raiz. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Posso passar? Joia! Aí nós vamos ter o próximo conceito, que é o conceito de caminhos. O caminho é um caminho para ir de um lugar a outro na árvore, tá? Agora, quais são as duas observações que eu tenho que te fazer? Olha só. Primeiro, assim como na vida real, todo caminho tem que ter referencial de começo e fim, né? Então, se eu chego para você e digo, ó, eu estou aí na sua cidade, aí eu chego para você e digo, eu queria chegar em tal lugar.
Aí você vai me perguntar, e você está onde? Não é? Porque todo caminho tem que ter começo e fim, perfeito? Aqui também. Então, a árvore, o caminho, desculpa, tem que ter começo e fim. E nesse caminho você vai colocar todos os locais que você dobra na árvore. Vou repetir. Dobra na árvore, perfeito? Separado por barra. Como assim? Ó pra cá. Imagine que eu lhe diga que eu quero sair de C e chegar em info, tá? Qual seria o caminho? Então, veja que eu tive que colocar começo e fim, tá? Aí o caminho seria C, 2 pontos, para indicar que é a unidade de disco, terminou, barra. Qual o próximo que eu passo? Provas. Terminou provas, barra. Qual o próximo que passa? 2014. Terminou 2014, barra. Ô Manu, e 2013? 2013 não, ó. Se eu dobrar em 2013, eu chego lá em info? Não. É só onde eu dobro. Não esqueça disso, perfeito? E aqui você vai ter info. Joia? Então, aqui, ó, o que é que nós vamos ter? Esse seria o caminho para que nessa árvore eu saia de C e chegue em info. Perfeito? Tranquilo? Então, ó, esses conceitos todos que eu acabei de te dar, eles servem para todos os sistemas operacionais modernos. Todos são construídos baseados nessa estrutura. Agora, se fosse o Unix ou então o Linux, a única diferença é que ao invés daquela barra seria essa outra, tá? Então, aqui era a única diferença. Mas os conceitos de arquivo, diretório, árvore, caminho são similares, são iguais para todos eles, porque isso aqui é a base para todo o sistema operacional moderno. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Aí agora nós vamos voltar para a telinha do Windows, tá certo? E continuar agora nosso estudo lá prático de Windows. Então, na telinha, eu estava explicando o menu iniciar, não é? E aí eu parei exatamente aqui nesse retângulo, que é a área para localização de arquivos e pastas. E aí lembrar que nessa área você pode utilizar os caracteres coringas que eu acabei de te explicar, tá? Depois nós vamos ter as bibliotecas, documentos, imagens e músicas. Aqui o que é que eu preciso que você saiba? Que essas bibliotecas, elas são vinculadas ao perfil do usuário. O que é que significa isso? Cada usuário vai ter sua própria biblioteca, documentos, imagens e músicas. Por exemplo, se eu estiver conectado nessa máquina com o meu usuário, e aí eu baixo um monte de MP3. Aí me desconecto, e aí depois Davi, que é meu cinegrafista hoje, se conecta aqui com o usuário dele. Então, quando Davi se conectar, ele não vai ter acesso, ele vai ter um diretório, uma biblioteca músicas, não vai? Mas ele não vai ver os meus MP3. Por quê? Porque cada usuário tem sua própria biblioteca. Lembrar disso, perfeito? Em seguida, a gente vai ter computador, que vai exibir toda a estrutura de funcionamento da máquina. Mas aí, daqui a pouquinho, a gente vai estudar o Windows Explorer, eu vou mostrar isso para vocês lá, tá? Em seguida, o painel de controle, que vai trazer todos os programas necessários para a configuração do seu Windows, da sua máquina em geral. Também vamos estudar item a item desse painel de controle já já. Em seguida, nós vamos ter dispositivos e impressoras. Aqui em dispositivos e impressoras, a gente vai ter a possibilidade de configurar dispositivos de hardware em geral e impressoras. Qual a observação que eu faço para vocês? Ó, observe que os nomes são altamente intuitivos, tá? Os nomes já de cara dizem o que faz. Então, às vezes, é tão óbvio que o aluno fica procurando chifre em cabeça de cavalo, tá certo? Então, não procure não, porque se você achar é um unicórnio, né? Então, o resultado, aqui o nome já diz o que faz, perfeito? Até aqui tudo bem? Programas padrão. Definem programas padrão para certas atividades. Por exemplo, qual vai ser o navegador padrão? Aí você define que, sei lá, é o Chrome. Aí, resultado, toda vez que você for abrir uma página, ele já vai sugerir o Chrome. Por quê? Porque você já disse que aquele era seu navegador padrão. Aí, qual vai ser o programa padrão para e-mail? O Outlook Express. Então, toda vez que você for abrir um e-mail, ele já vai sugerir a abertura do Outlook Express, porque você disse que aquele era seu navegador padrão. E assim por diante, tá? Ajuda e suporte é um manual disponível permanentemente para o usuário. Então, ó, isso aqui em inglês funciona bem legal.
Quando traduz, ele vai perdendo as referências, tá? Então, em português, por exemplo, ele fica muito louco. Você pergunta uma coisa, ele diz outra. Você pergunta uma coisa, ele diz outra. E lá na frente, ele responde a primeira pergunta que você fez, né? Você nem lembrava mais. Mas para a prova, tudo funciona maravilhosamente bem. Não esqueça disso, tá? Aí, desligar, vai realmente desligar a máquina corretamente, né? Preparar a máquina para seu desligamento. Mas veja que ao lado tem essa setinha que vai abrir um submenu. Lembrar que sempre que tem essa setinha apontando para a direita, vai abrir ali o seu submenu, tá certo? Então, se liga disso, porque isso já foi questão de prova, tá? Então, aqui em desligar, ó, quando eu clicar, ele vai abrir o submenu, perfeito? Então, aqui eu tenho que chamar a sua atenção para trocar o usuário e fazer logoff. Os dois caem muito em prova. Qual é a ideia? Trocar o usuário, ele vai alterar o usuário que está conectado, mas ele mantém o que estava aberto, aberto. E fazer logoff vai fechar tudo que estava aberto e fazer a troca do usuário. Para que serve esse trocar usuário? Qual seria a utilidade? Ó, uma utilidade que eu vejo é, por exemplo, quando você tem, vamos supor, que vocês estejam trabalhando num órgão, tá? E aí, sei lá, um colega seu, vamos supor, acabou o expediente dele. E aí ele já está saindo, já desligou a máquina. Aí quando ele já está saindo, desligou a máquina e tudo, aí lembra do negócio que tinha para fazer, uma besteirinha que faltou. Aí ele volta e diz, Manu, deixa eu fazer aqui um negócio bem rapidinho no teu computador para não ficar ligando o meu. Vai, que eu já estou indo embora, bem rapidinho, né? Aí, resultado, você não vai deixar o cara trabalhar no seu usuário, porque a gente já estudou segurança da informação, você já viu que isso é perigoso. Você não vai deixar fechar tudo para o cara se conectar, porque aí você vai fazer um negócio bem rapidinho, depois você voltar a ter que abrir tudo de novo. Aí o que é que você faz? Troca o usuário com ele. Por quê? Porque aí ele vai se conectar com o usuário dele e a rede vai saber que qualquer eventualidade, quem está fazendo ali é ele, tá? Então, a rede vai ter essa consciência de quem está fazendo é ele, perfeito? Agora, ao término da ação dele, ele vai trocar o usuário com você. Aí, quando ele trocar o usuário com você, o que é que vai acontecer aqui? Aí, automaticamente, você vai estar com seus programas abertos. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Então, essa seria a diferença entre trocar o usuário e fazer logoff. Cai bastante em prova essa diferença, tá? Eles exploram bem isso. Depois a gente vai ter bloquear, que faz o que o nome está dizendo, bloqueia a tela. Então, você vai lá, é aquele Ctrl Alt Del, puff, que você faz, né? Então, aqui seria um outro caminho. Lembrando que a ideia é que você vai estar fora e você não quer que ninguém utilize ali a sua máquina na sua ausência. Aí, obviamente, só faz sentido você ativar esse bloquear se você tiver com a senha de retorno ativada, né? Senão, qualquer pessoa na sua ausência vai bater lá e vai desbloquear. Então, só faz sentido se a senha estiver ativada, tá? Aí a gente vai ter reiniciar, faz o que o nome está dizendo, reinicia a máquina. Suspender e hibernar, qual é a ideia? Aqui também cai bastante em prova essa diferença, tá? Entre o suspender e o hibernar. Então, você tem que lembrar que suspender vai desligar HD e ou monitor, mas mantém placa, processador, memória, etc., tudo ligado. Então, qual é a intenção? Você vai sair, não sabe se vai demorar ou não, e você quer de toda sorte economizar energia. Então, aqui você já vai estar economizando, porque desliga HDI ou monitor, né? Mas veja que a placa-mãe, o processador, a memória está ativado. Então, se entre você sair e voltar faltar energia, o que estava na memória apagou. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, qual é a diferença para o hibernar? A diferença para o hibernar é que ele desliga a máquina. Vamos por partes, né? Primeiro, salva o que estava na memória, desliga a máquina e aí espera você retornar. Quando você retornar, que der uma batidazinha no mouse ou qualquer coisa assim, ele reativa, religa a máquina e restaura a sessão de memória, tá? Então, veja que o hibernar, além de economizar mais energia, porque ele desligou tudo, ainda salvou o que tinha na memória. Então, se entre você sair e voltar, faltar energia, não tem problema, porque ele já tinha salvado lá o que estava na memória, não vai perder nada, perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. Aí a gente vai ter agora, nós vamos estudar agora o nosso painel de controle.
E aqui nesse painel de controle, nós vamos ter acesso a todos os programas necessários para a configuração da sua máquina, tá? Lembrando que eles podem ser exibidos assim, agrupados por categoria. Por exemplo, tudo que for referente a hardware e som está agrupado nesse item. Tudo que for referente à facilidade de acesso vai estar agrupado nesse item. Aparência e personalização e assim por diante, perfeito? Agora, em prova de concurso, nos últimos anos, desde que o SET começou a cair em prova, só apareceu agrupado por categoria 3 questões, tá? Então, as únicas questões que apareceram utilizando ou abordando o painel de controle agrupado por categoria foram 3, tá certo? Aí, o que é que costuma aparecer? Ele expandido, item a item, que é aqui essa visualização, perfeito? E é o que a gente vai estudar agora, ok? Item a item, é óbvio que alguns itens aqui eu vou pular, porque não fazem parte da configuração padrão, e tem outros aqui que são bem mais técnicos, e aí não costumam aparecer nas provas de vocês, tá certo? Só nas provas de analista de sistema ou técnico de informática, tá? Então, para vocês, o que é importante? Primeiro item aqui, backup e restauração. O que é que significa isso? O Windows, ele tem um programazinho para backup. Lembra que a gente estudou backup? Só que, obviamente, um fraquinho, né? Né? Então, aqui, para pequenas coisas, vamos assim dizer, né? Pequeno volume de dados, situações mais simples. Ele não vai atender a tudo, perfeito? E a restauração é para quando você já tem o backup pronto, e aí você vai ter a restauração. E aí essa restauração, esse programazinho de restauração já vem junto com o programa de backup, tá? Então, precisou efetivamente usar o backup, a gente disse que precisa restaurar o backup. E aí o programa de restauração vai ser utilizado. E por que, Manu, geralmente utiliza o programa de restauração? Porque na maioria das vezes, não é obrigatório, claro, mas na maioria das vezes, quando você faz backup, inclusive ele compacta os dados. Para quê? Para economizar espaço, né? Economizar mídia, né? No armazenamento. Então, quando você vai restaurar esses dados, geralmente, óbvio que não é regra, mas geralmente é necessário, inclusive, fazer a descompactação. Aí, por isso, a necessidade de um programa próprio para restauração, ok? Aí nós vamos ter, aí aqui você vai poder fazer os backups, você vai poder configurar qual a área que você quer fazer, qual o tempo para backup, por aí vai, perfeito? Se quer criar um disco de reparação do sistema operacional, ou seja, para qualquer eventualidade no sistema operacional, você tentar restaurá-lo, tá certo? Também. Então, tudo isso você pode fazer aqui dentro desse software, desse itemzinho de backup e restauração, ok? Aí a gente vai ter a central de ações. Essa central de ações é como se fosse um quadro demonstrativo. Ele é dividido em 2 áreas, segurança e manutenção, tá? Então, a área de segurança e a área de manutenção. Isso de cara que você precisa saber. E aí, o que é que ele vai estar te dizendo? As atividades que você deve realizar, o estado dos itens principais instalados e se você precisa atualizar ou fazer qualquer tipo de manutenção neles. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que não tem antivírus instalado nesse computador. E ele julga isso um problema de segurança, então ele já está alertando. Ele está dizendo que o Defender, que daqui a pouco a gente vai ver o que é, ele não está ativado, ele não fez uma verificação num espaço de tempo razoável. Então, era ideal que fosse feita um agora. Então, é esse tipo de informação que ele vai estar te passando, tá? Então, repetindo, o que é que você precisa saber aqui? Vou voltar. Que a central de ações é um quadro explicativo. E que ele vai ser dividido em 2 partes. Quais são as partes? Segurança e manutenção. E ele vai estar te dizendo o quê? Ele vai me dizer quais as ações que eu devo realizar, se tem alguma coisa atrasada, se eu preciso fazer alguma atualização, alguma instalação de software relativa à segurança e manutenção e por aí vai. Perfeito? Aí até aqui tudo bem? Beleza? Joia! Agora só, nós vamos ter... Deixa eu só voltar aqui. Sim, ó, lembrar que aqui ele também vai para backup e restauração, tá? E para esses outros itens que depois a gente vai aprender o que significa. Mas quando você estiver estudando, sempre verifique esse quadrinho aqui de baixo, porque são linkzinhos que ele leva para outros itens. E isso também cai em prova, tá? Aí a gente vai ter ainda aqui a parte de data e hora.
Data e hora vai atualizar a data e a hora do seu computador, perfeito? Agora, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Uma besteirinha que cai em prova, desde o tempo que vovó fazia concurso, e ainda tem gente que escorrega. Que é você saber que, ó, data e hora atualiza a data e a hora do seu sistema. Enquanto que aqui, região e idioma, você vai trabalhar formato da data, da hora, da moeda e dos números. Lembre-se disso, tá? Então, repetindo, aqui em data e hora, você efetivamente atualiza a data e a hora do sistema, caso seja necessário. Enquanto que em região e idioma, você trabalha formato. Então, por exemplo, data e hora. Aí você vai dizer o formato da data, se você quer dia a dia, mês, ano, ano. A hora, como é que você vai querer? AM, PM ou de 0 a 24 horas, tá entendendo? Então, aqui você vai definir formato. Não esqueça disso, perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, ó, essa pegadinha e essa comparação, ele faz sempre em prova. Cuidado, tá? Aqui também você vai definir os teclados e idiomas que vai utilizar e você também pode fazer a gerência do fuso. Qual é o que você está utilizando, perfeito? Como padrão, tá? Aí nós vamos ter em seguida a parte de fontes. Lembra que na aula passada eu expliquei as DLLs? Que aí nós instalávamos tipos de letras no Windows e nós íamos instalar isso em um determinado local só. Então, é exatamente aqui em fontes. Então, tudo quanto é de tipo de letra, você instala aí em fonte. E os outros programas, se necessário, se desejarem, buscam daí, ok? Gerenciamento de cores é para, como o próprio nome está dizendo, você fazer a configuração de cores em geral no seu computador. Lembrando que, obviamente, vai depender da placa de rede, da placa de vídeo que você está utilizando e do monitor que você está utilizando, tá? Então, tem que haver aí uma compatibilidade, ok? Em seguida, nós temos programas e recursos. Isso aqui é super importante, tá? Há dois itens aí que são tidos como muito importantes, que é esse, programas e recursos, e o gerenciador de dispositivos, que nós vamos ver depois. Então, primeiro, programas e recursos. Qual é a ideia? Ó, quando você instala alguma coisa no Windows, aquele programa que você instalou, ele vai ficar registrado, tá? A instalação dele é registrada no registro do Windows, que é um programazinho que eu vou mostrar para vocês agora. Então, esse é o registro do Windows, tá certo? Para vocês, isso pode não significar nada. Mas para um técnico, quando a gente olha aqui do lado, a gente sabe o que é que significa isso aqui, que está aparecendo à esquerda, à direita, desculpa, tá? Então, moral da história, tudo que está instalado na sua máquina, a configuração desses programas e etc., ficam aí, no registro do Windows, perfeito? Aí daqui a pouco a gente vai estudar o Windows Explorer. E você vai ver que lá no Windows Explorer, a gente pode apagar arquivos e programas. Pode, mas não deve apagar programas. Então, aquele velho jogo de verbos, pode e deve, né? Poder, pode, mas não deve. E por quê? Porque quando a gente apaga o programa na marra lá no Windows Explorer, primeiro, pode ser que você apague bibliotecas que seriam utilizadas por outros arquivos ou programas, tá? Então, primeira coisa aí importante. Segundo, você de repente, quando apaga lá na marra, não atualiza o registro do Windows. Então, ele vai continuar solicitando arquivos ou programas que não estão mais instalados. Perfeito? Então, moral da história, programas e recursos, na verdade, é a forma correta de apagar programas na sua máquina. E por quê? Porque além de apagar só o que pode ser apagado, ele também atualiza o registro do Windows. Quem está fazendo o caderno do rascunho, era interessante anotar isso, porque, como eu disse, são os dois itens mais importantes desse painel de controle e é óbvio que aparece bastante em prova. Vamos anotar? Então, anotem aí. Programas e recursos. É a forma correta de apagar programas no Windows.
Porque além de apagar apenas o que pode ser apagado, ainda atualiza o registro do Windows. Beleza? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos ter esse item recuperação. Esse item recuperação é para o sistema operacional. Tipo, suponhamos que hoje seja o dia, sei lá, 1º de agosto, vamos supor, tá? Aí suponhamos que você cria um ponto de recuperação do sistema operacional hoje. Aí você vai instalando itens no computador, instala, desinstala, instala, desinstala, instala, desinstala. Aí daqui a uns 10 dias, puf, a máquina para de funcionar. Aí se você quiser, você pode tentar restaurar o sistema para hoje. Por quê? Porque ele vai desconfigurar, retirar as configurações colocadas dali para frente. Aí o que a teoria diz? Ora, se estava funcionando hoje, a probabilidade é de que volte a funcionar. Entenderam a ideia? Joia? Então, ó, ele não vai apagar arquivos nem programas. Ele vai fazer desconfigurações, tá? Ou seja, retirar configurações colocadas para tentar fazer com que o sistema operacional volte a funcionar, tá? De boa, na prática, cuidado, tá certo? Às vezes essa restauração do Windows apaga o que não devia bem, abafa o caso. Mas isso é o que diz a teoria e é o que você vai dizer na prova, perfeito? Sistema. Essa aba Sistema, ela vai primeiro trazer essa tela inicial aí, que é meramente informativa. Então, aqui você vai ter qual é o sistema operacional, para quem está licenciado, a configuração da máquina e etc, tá? Em seguida, uma outra coisa bastante importante é você saber que aqui pode ter acesso ao gerenciador de dispositivos, tá? E o que é esse gerenciador de dispositivos? É o outro item mais importante desse painel de controle. Então, aqui nesse gerenciador de dispositivos, você vai poder adicionar, remover, diagnosticar e configurar qualquer item de hardware na sua máquina. Perfeito? Então, veja que lá em Programas e Recursos, você gerenciava o software. Aqui, em gerenciador de dispositivos, você vai gerenciar o hardware. Entenderam por que é tão importante esses dois itens? Então, aqui, repetindo, você adiciona, remove, diagnostica e configura qualquer item de hardware na sua máquina. Gente, de boa, um técnico bom, ele ajusta a tua máquina só por aí, sem nem abrir. Ele vai entrar nesse gerenciador de dispositivos, ele já vai verificar mais ou menos qual é o estado do hardware da tua máquina. Um técnico bom, claro, né? Um técnico fuleiro nem sequer sabe que isso existe. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, quem está fazendo o caderno do rascunho, vamos anotar esse item também que é importante? Então, anotem. Permite adicionar, remover, diagnosticar e configurar itens de hardware em seu computador. Perfeito? Até aqui tudo bem? Beleza. Tem aqui dentro de sistema e vai ter ele sozinho, separado lá fora. Depois a gente vai explicar isso, tá? Observe que aqui embaixo, ó, ele dá ação à central de, ele dá acesso, desculpa, à central de ações, ao update, por aí vai. Que depois a gente vai falar dos demais. Central de ações já expliquei e o update e os demais a gente vai falar ainda, perfeito? Aí voltando, nós vamos ter ainda nessa primeira coluna o telefone modem, que permite que você configure dispositivos de telefone modem, caso você ainda faça uso desse tipo de equipamento para conexão, tá joia? O Windows Defender é o anti-spyware do Windows. Então, saiba que ele tem esse software também. Agora, é óbvio que, né, assim, né, você não vai achar que a sua máquina está protegida porque o Windows Defender está ativado. Hello, tá? Mas saiba que o Windows traz. E ele cai bastante em prova, por sinal. Perfeito? Na próxima coluna, a gente vai ter aqui o primeiro item, barra de tarefas e menu iniciar, que vai fazer o que o nome está dizendo, configurar a barra de tarefas e o menu iniciar. Quando você clicar, ele vai trazer uma tela com duas abas ou guias.
onde a guia barra de tarefa configura, como o próprio nome está dizendo, a barra de tarefas. Aqui, ó, vai ter a areazinha para configurar a área de notificação. Vocês estão percebendo? E é exatamente aquela que eu expliquei para vocês, que se tiver com muita coisa, pode interferir no desempenho do computador e assim por diante, ok? Então, tem aqui a possibilidade de configurar essa área de notificação e também tem um itemzinho separado que depois a gente vai estudar, ok? Então, olha só, eu acabei de acabar o nosso segundo bloco. Aí, daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco e a gente continua.